Salve, salve galera, tudo bem? Mais um Duas Saídas começando com outra edição do especial NBB 2023-2024. A equipe deste vídeo é o Caxias do Sul, então antes de começarmos já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no Duas Saídas, seja no YouTube, seja em todas as nossas redes sociais, o link vai estar tudo aqui embaixo na descrição e claro, comente até onde você acha que o Caxias vai chegar nessa temporada, o que você achou do elenco que foi montado, comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia que é sempre muito legal, é esse pós-vídeo, né, que é sempre muito legal, muito interessante também. Vamos lá, Caxias do Sul na temporada passada ficou em 11º lugar no NBB, foi aos playoffs, mas acabou varrido pelo Pinheiros, né, 2-0 ali nas oitavas de final, logo de cara, lembrando, né, que as oitavas de final são disputadas em melhor de 3, e para essa temporada o Caxias do Sul remodelou, né, o elenco está completamente diferente, e a gente tem que parar um pouco para lembrar, né, que o Caxias do Sul, apesar de estar há vários anos não ininterruptos no NBB, já teve ali alguns times interessantes, alguns bons momentos, mas sempre figurou entre os orçamentos mais baixos da competição e por conta disso nas metades de baixo das tabelas ao longo dos anos, tá? Para essa temporada, a situação não é tão diferente assim e o elenco montado é um elenco curto com alguns jogadores que já tiveram um auge em temporadas anteriores no NBB, por um motivo ou outro estão em baixa no momento, mas é um elenco interessante do Caxias do Sul. E o elenco que, vejam só, é a equipe, melhor dizendo, que fora as de São Paulo, é a que mais foi testada, é a que mais jogou até agora. Caxias do Sul disputou Interligas, ficou com o vice-campeonato, disputou o Sul Brasileiro e vai disputar agora também a Copa KTO, né, um torneiozinho amistoso também ali junto com Vasco, União Corinthians e Cruzeiro. É o Cruzeiro que vai disputar o Campeonato Brasileiro da CBB. Então o Caxias, nesses torneios, ele está conseguindo se testar contra equipes de um patamar semelhante ao seu, que vão disputar as mesmas coisas que o Caxias vai nessa temporada, e alguns, principalmente os times argentinos, até alguns degraus acima. No Interligas, o Caxias jogou ali contra Regatas Corrientes, jogou contra Regatas Corrientes, Riachuelo e jogou contra o Olímpico, além do jogo contra o Pato Basquete, que foi um adversário também repetido no Sul Brasileiro. E o Caxias foi muito bem, venceu quase todos, os que não venceu fez partidas muito duras, né, muito complicadas também. Pontos positivos para o Caxias do Sul, ainda mais considerando que era um torneio de pré-temporada, o time ainda está se conhecendo. O mesmo vale para a Copa KTO, que ainda não começou no momento da gravação desse vídeo, ali com adversários que devem ficar no mesmo patamar, ali algo parecido com o próprio Caxias do Sul. O elenco completamente remodelado de um ano para o outro, ficou apenas o Diego Conceição, o ala pivô, que passou boa parte da temporada passada lesionado e está voltando para essa agora, para tentar uma temporada com uma regularidade, jogar uma temporada inteira, né? Ele que já é um atleta muito experiente. Vamos então para o elenco do Caxias do Sul, que tem uma peculiaridade aí que a gente vai... é muito simples, muito rápida de notar. Entre os armadores, Kenny Dawkins, americano, Ale Consdat, argentino e Gabrielzinho. Nos alas, você tem o Wesley Mogi, o Diego Conceição, Léo Craveiro e Elias. Nos pivôs, você tem Rafa Oliveira, Wesley Senna e o Vini Chagas. Esse é o elenco principal do Caxias do Sul. E você pode notar que, se você acompanha já o NBB há algumas temporadas, que eu mencionei o nome apenas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas adultos, já com maior rodagem acima de 22 anos. É um elenco curto. É um elenco curto que vai se apoiar muito no núcleo jovem. Vai se apoiar muito em Gabrielzinho, Elias, Léo Craveiro e Vini Chagas. Por quê? Porque esses 4 jogadores foram o centro, foram o núcleo de um time que rendeu muito bem nas últimas LDBs, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Se você não é familiarizado ainda com este cenário, com esse torneio, ele é mal equivalente à Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é a LDB. É um torneio sub-22, que é disputado ali sempre entre os meses de julho e setembro, ou julho e agosto, com atletas que, como eu disse, né, são sub-22, que é uma categoria, uma idade já acima das categorias de base, né, que terminam ali no sub-19, mas ainda
com muitos nomes que não têm grande espaço no adulto, que ainda não conseguiram fazer essa transição base basquete profissional ainda há tempo. E tem esse torneio para dar uma alongada justamente nesse momento de transição. E o Caxias foi muito bem, principalmente na LDB 2023, que acabou algumas semanas atrás. O Caxias conseguiu ficar entre os 8 primeiros, foi para a última fase da competição. Aqui no Duas Saídas nós transmitimos a LDB e vários jogos, inclusive do Caxias do Sul. Era um núcleo que funcionava muito bem, que jogou muito bem e foi muito dominante. Claro, quando enfrentou equipes que tinham um patamar superior, um elenco mais numeroso, um elenco com mais jogadores mais acostumados a rodar no adulto, aí o Caxias penou um pouquinho, principalmente na fase final, né, quando afunilou entre os 8 primeiros. Mas por quê? Porque era uma equipe, um núcleo muito centrado nesses 4, e aí também quando a bola não caía, né, quando o arremesso de um deles não caía, o Caxias acabava desesperando ali um pouquinho. O time também teve o desfalque do Gabrielzinho nessa reta final, né, jogou apenas Elias, Léo Craveiro e Vini Chagas, desses que eu citei, nessa última fase, né, então o Caxias acabou ali não chegando ao Final Four, à semifinal, mas foi uma campanha muito legal do Caxias do Sul, e agora esses 4 atletas vem para ter um bom espaço no adulto. Bom espaço porque o elenco mais velho é pequeno, é reduzido. E já deu para ver pela pré-temporada, claro, amistoso, pré-temporada, a situação muda, né? Os parâmetros, as prioridades mudam ao longo da temporada conforme os momentos mais decisivos forem chegando, mas já deu para ter uma noção bem clara de que eles vão sim ser utilizados. O Gabrielzinho já fazia parte da rotação mais ativamente em outros anos, até no Brasília também, a equipe anterior dele, mas agora a tendência é que ele consiga também se desenvolver ainda mais. Provavelmente vai ser a melhor temporada da carreira desses 4, com as melhores estatísticas, porque eles vão ter tempo e espaço para isso. Vai ser muito interessante. E passando, né, para esse elenco adulto de 6 nomes, né, de Kenny Dawkins, Consdat, Mogi, Conceição, Oliveira e Wesley Senna, entre os armadores a gente tem 2 caras que não são extremamente explosivos, né? Não são aqueles atletas rápidos de criar o próprio arremesso o tempo inteiro e de fazer aquele inferno nas defesas adversárias com muita velocidade e atleticismo, mas eles podem sim jogar juntos, né? O Kenny Dawkins é um cara que tem uma visão de jogo muito legal, chama as jogadas no momento decisivo, deu para ver isso nos torneios de pré-temporada também, deu para ver, não, isso já era bem claro em outros anos, né? Deu para ver para o torcedor do Caxias. E o Consdat é um argentino experiente que chega pela primeira vez no Brasil, um cara distribuidor de jogo, produz um pouco menos na pontuação, mas ainda assim ajuda bem e tem uma leitura muito interessante de quando conseguir atacar, quando não. Ele geralmente vai naquela bola mais garantida e não vai fazer 20, 30 pontos por jogo, mas é um cara ali que consegue também contribuir bem na pontuação. E podem sim jogar juntos, até porque tem o Gabrielzinho, né, de backup para revezar e rotacionar também nesse elenco, nesse time. Nas alas, Wesley Mogi, ele está aí há já vários anos no Brasil, já tem 27 anos, não é mais nenhum menino, embora essa seja também a minha idade, não é mais nenhum menino, é duro dizer isso. E ele pode ter no Caxias a sua grande explosão no basquete brasileiro. Ele passou ali por Mogi, ele passou por Botafogo, Rio Claro, várias equipes, nunca conseguiu ser aquele ala pontuador, aquele ala que puxa o time o tempo inteiro, apesar de seus atributos, né, de ser um cara com muita velocidade, com muita força também. Ele sempre acabou pecando um pouco, principalmente no aproveitamento, o perímetro dele sempre foi abaixo do esperado, ali na casa dos 20 alto, 30 baixinho nos melhores momentos da carreira dele. Então, ele pode sim ter no Caxias do Sul uma minutagem mais expressiva e um aproveitamento melhor. Seria muito importante também para a carreira dele e, obviamente, para o Caxias do Sul que isso acontecesse. Se não, se for Wesley Mogi de outros anos, é um cara rápido, explosivo que defende bem, pelo menos isso. Diego Conceição, já um atleta mais alto para revezar um pouco mais ali também com os pivôs, é um jogador já muito mais experiente, um 3&D clássico, tem atributos defensivos muito bons e consegue castigar o adversário, consegue ferir o adversário, principalmente ali do perímetro, nos 45 graus, ele chuta muito bem dessas regiões da quadra. E ele defende também longe da cesta.
Como você tem ali já nesse ano, principalmente o Wesley Senna, para fazer esse trabalho de proteção próximo ao aro, o Diego Conceição pode acabar servindo para conter em outros lugares da quadra. Rafa Oliveira, esse sim, já passando para os pivôs, né? Esse sim tem potencial e é bem provável que seja o grande cestinha do time na temporada. Já passou também por São José, já passou também pelo próprio Caxias, por Rio Claro também. É um cara que pontua muito, é um cara que chuta muito do perímetro, que chuta, que agride muito em direção à cesta também. É um pivô móvel que consegue dar muito trabalho, principalmente para os adversários que não têm jogadores tão altos para marcá-lo dentro e fora do garrafão, tá? É um jogador que em equipes e que consegue ter mais volume, mais a bola na mão, ele consegue se sobressair bem e eu acho que é o grande nome a ser observado, pelo menos estatisticamente falando, do Caxias nessa temporada. Além de tudo, com o Kenny Dawkins e principalmente com a Leconsdat, que fazem um trabalho muito legal de pick and roll, ele pode também se sobressair. Mas esse é o ponto principal, não vou ficar muito restrito ao Rafa Oliveira nisso, é o ponto principal pro Wesley Senna. Ele sim, um pivô mais forte, mais dominante, para jogar embaixo da cesta e fazer esse trabalho no pique, principalmente com o Consdat, com o Gabrielzinho também e o Kenny Dawkins quando estiverem em quadra. É um protetor de aro, é um atleta que é reboteiro, tá? E que passou já por várias equipes do Brasil e fora do Brasil, mas há um tempo não tem um grande destaque, a verdade é essa. Wesley Senna, se tiver a intensidade, se tiver a força necessária para esse ano, que os minutos que ele com certeza terá em quadra, melhor dizendo, permitirão, darão essa janela de possibilidades, se ele conseguir de fato agarrar e ser esse pivô que sempre se esperou dele, temos aí uma bela peça para o Caxias do Sul. Caso contrário, vai ser um time meio manco ali, né, entre os pivôs. Claro, já considerando os aspectos que eu falei, elenco curto e com um núcleo mais jovem também pedindo passagem. É um jogador que precisa até, seria muito interessante que ele mostrasse um algo a mais para esse ano. Diversas vezes ele já deu mostras do que é capaz e acho que todo mundo espera um pouquinho mais disso, um pouquinho mais de intensidade principalmente por parte do Wesley Senna. Além deles, né, os 4 jovens que eu já disse, Gabrielzinho, armador, Elias, ala, a Léo Craveiro joga na 3, na 4 e o Vini Chagas também pivôzão. São caras que podem, juntamente de Rafa Oliveira, principalmente, falando dos mais altos, espaçar muito bem a quadra, mas também agredir quando necessário lá embaixo. São jovens, são rápidos, estão motivados e têm... Vou bater de novo nessa tecla. Eu estou empolgado um pouco para ver esses 4 em quadra, tá? É uma estratégia muito interessante do Caxias do Sul de aliar esse bom momento da LDB como suplência para os 6 adultos, tá? O que a gente pode esperar desse Caxias do Sul? É um time que tem feito um trabalho, como eu disse, interessante, tem se mostrado muito competitivo com essas equipes que esperam ficar na metade de baixo da tabela. Então, considerando que no próximo NBB, das 19 equipes participantes, 16 vão aos playoffs, Caxias tem uma boa chance de estar entre elas, tá? Tem uma boa chance de estar entre elas, tem uma chance até de pegar ali, quem sabe brigar por uma 11ª posição, 19ª eventualmente, até de novo, dependendo do encaixe desse time, acho que é um teto interessante se a gente for pensar no Caxias do Sul nessa temporada. É um time que tem condição de vender caro suas derrotas, novamente, utilizar ali a força do seu núcleo jovem também para quem sabe surpreender e além do que as previsões mostram. Assim como diversas equipes do interior também é muito forte jogando dentro de casa, jogando em Caxias do Sul. É uma torcida que apoia, que também comprou ali a briga do time na cidade, né? Tem públicos muito legais, principalmente nos grandes jogos lá em Caxias do Sul. E acho que é um time que não vai ter tanta dificuldade assim de chegar nos playoffs, tem capacidade, consegue aproveitar bastante as oportunidades contra as equipes, deve conseguir aproveitar as oportunidades que vai ter contra as equipes ali na mesma faixa da tabela. E lembrando, antes do NBB começar, você ainda pode curtir os jogos do Caxias do Sul ali na Copa KTO.
contra União Corinthians, Vasco e Cruzeiro. Beleza, galera? Era isso que tinha para falar sobre o Caxias do Sul nessa temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou e, novamente, se inscreve no canal porque terão vídeos aqui das 19 equipes do NBB. Não esquece também de dar uma olhadinha na playlist para conferir os vídeos, aqui ou aqui, para conferir os vídeos que já saíram, né, das outras equipes que vieram antes do Caxias. Muito obrigado, até a próxima, falou!